Então, Cláudia, mas afinal, cantada na rua é assédio sexual? Depende. A gente não pode generalizar, até porque depende do ponto de vista de quem é cantado ou cortejado. Alguns programas de humor, inclusive, trazem com muita jocosidade essa temática. Outras pessoas já tentam generalizar e dizer que toda mulher ou gosta ou não gosta de uma cantada. Então, é preciso levar-se em conta o sujeito na sua diversidade. E, nesse sentido, é importante a percepção de quem faz a cantada de que o outro não seja tratado como coisa, porque ao fazer isso se banaliza, ao fazer isso o outro deixa de ser sujeito e aí há uma violação de direitos humanos. Então é preciso ter essa percepção, inclusive essa alteridade, de se colocar no lugar do outro. E aí vai depender da forma, do conteúdo, se há ou não reciprocidade nesse tipo de vínculo que começa a se estabelecer, seja pelo olhar, seja por algum gesto ou por alguma palavra, atitude, frase e outros desenvolvimentos. Então é preciso avaliar. A gente não pode esquecer que toda relação é relação também de poder. Inclusive as relações afetivas são relações de poder. E o assédio, que já seria uma forma mais aguçada da própria cantada, pode se estabelecer até entre relação afetiva de pessoas que já se configuram no relacionamento. Porque é diferente uma cantada que é uma cortesia, né, que é gentil, de uma cantada grosseira, sacana, né, como gostosa, delícia, que já é bem ligada mesmo ao lado sexual. Isso. Outra questão que é importante é se a cantada é entre iguais ou se a cantada se estabelece numa relação hierárquica, principalmente se configurada numa relação de trabalho, que aí pode virar o assédio sexual, que hoje já é crime inafiançável desde 2001, e que implica exatamente uma relação hierárquica, uma relação de poder, onde há tentativa de troca de favores sexuais e algum abuso sem reciprocidade, porque quando há reciprocidade e é entre iguais, você não está afim, você manda ir passear, tá tudo certo. Às vezes não pode ter uma palavra, ele pode ter dito nada, mas um gesto, alguma atitude também é configurado como assédio. Sim, as palavras diferem, né? A violência ela não é só física, ela é física, sexual, psicológica, emocional, então, moral, né? Então tudo isso se configura como violência num sentido mais ampliado da própria concepção desse termo. Então, nesse sentido, é preciso avaliar. Por outro lado, em termos culturais, no Cairo, os índices são enormes. Tem um filme fantástico que chama Cairo 679, que é o número de um ônibus, onde elas são assediadas diariamente. Na Índia, as situações são absurdas também. E aí, uma primeira egípcia teve a coragem de fazer a denúncia, de procurar a justiça, porque é naturalizada essa questão. E o problema é quando se naturaliza aquilo que é construção. E aí fica banalizado, né? Mas no Brasil também não são raras as situações que a gente vê esse tipo de contexto também. Você falou de questão cultural, porque é raro a gente ver uma mulher assediar um homem. Isso tem a ver com a questão, né, a gente viver mesmo numa sociedade machista. Nós somos criadas, né, para serem recatadas, né? As mulheres são certinhas. É raro, se bem que tá mudando isso, né? Já tem até MC, tem música aí de mulheres que cantam os homens. Isso é uma questão que hoje não, digamos assim, que não é tão mais exclusiva às mulheres, né, nessa questão de gênero. Há homens que são cantados também. Mas, na questão do assédio sexual mesmo, quando a gente vê que aquela cantada é uma cantada maliciosa, que aí é onde mora o perigo, são as mulheres que são as vítimas, né? E que bom que as mulheres não são apenas passivas e objetos, mas são sujeitos da história, e aí a gente desmistifica também aquela coisa da caça e do caçador. Sim. Não, há uma fluidez de papéis, de trânsito do masculino e do feminino, de possibilidades. Então, as mulheres podem e devem cortejar, cantar, se aproximar, tomar iniciativa, e os homens também. A grande questão é se há reciprocidade ou não, se eu trato o outro de forma respeitosa, cordial, considerando que o outro é sujeito nessa relação ou não. Eu acho que esse é o grande ponto para a gente pensar a cantada, né? Se há uma reciprocidade, está tudo certo, vamos adiante e para as próximas etapas. Agora, se não há, coloca-se o limite para que isso seja respeitado.